Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para dar início ao estudo do livro Tesouros Libertadores. É uma obra ditada pelo espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. E essa obra, assim como outras da Joana, faz parte do estudo, quando presencial, da Fraternal, nas reuniões de quinta-feira, às 19h30. E nesse período de pandemia a gente tem feito essas lições. Terminamos uma obra intitulada Seja Feliz Hoje. Estamos iniciando a lição hoje de número 1 do livro Tesouros Libertadores. Lembrando que semana passada nós falamos sobre a introdução dessa lição, né? dessa obra, onde a Joana coloca para nós ali que tesouros nós iríamos encontrar em cada lição dessa estudada e trazida para nós. A lição de hoje, Joana vai falar sobre renovadas esperanças. É uma lição muito bonita, meus irmãos. Vale a pena a gente ler essa lição, porque às vezes eu tenho a sensação de que ao Joana nos falar, ao escrever cada parágrafo desse, ela está dizendo aos nossos corações de uma forma tão delicada, tão sutil, que é difícil para a gente, às vezes, recompor as palavras dela ou da forma, na essência tão grandiosa como ela coloca as lições. Ela divide a lição em 3 pontos. No primeiro ponto, a Joana fala do cenário em que Jesus nasceu. Ela coloca do momento político histórico que a humanidade vivenciava na época da vinda do Cristo. Então ela narra aqui sobre o processo de domínio das consciências. Ela fala do poder que humilhava, tornava subjugadas a grande massa da população. Ela fala das misérias humanas, da justiça que era improdutiva, que não acontecia e que se somavam injustiças sobre o povo mais simples, que sofria a falta, às vezes, do que comer, que vivia na miséria, na dilaceração dos seus corpos, de uma violência imensa, do processo de traição, de calúnia, de bajulação, dos interesses mesquinhos. Então ela vem narrando esse cenário político e social, e a gente pensa então, né, assim, como foi para o Cristo vir à Terra num momento desse. A gente entende que o Espírito Jesus, com toda a sua gama de perfeição, né, da escala dos espíritos crísticos, Jesus veio com a tarefa muito clara dentro de si de que a sua vinda era necessária para instituir uma nova ordem de coisas na humanidade, fazendo-nos avançar, despertando os nossos corações para verdades que até então a gente não havia atentado. E é preciso descortinar esses valores, porque o ser imortal, ele traz em si, em sua essência divina, os germes da perfeição. Se num dado momento da nossa evolução, do nosso caminhar evolutivo, a gente ainda não conseguia atentar para as virtudes e nem sabia sequer da sua existência, havia que ter para nós o despertamento desses valores. E ninguém melhor do que Jesus, patrono do nosso planeta, nosso guia e modelo, para fazer
esta tarefa tão grandiosa entre nós. Joana, então, parte para uma segunda ponto da lição, em que ela inicia dizendo assim, foi nesse clima histórico, né, de tanta indiferença, de fraudadores, né, de sacrifícios, que nasceu Jesus Cristo numa noite estrelada. Olha a forma como ela coloca, porque quem lê o texto do início vai ver um texto pesado, denso, porque quando ela começa a declarar as coisas que aconteciam, a própria leitura vai dando um desconforto da gente perceber como que a humanidade se encontrava. E de repente ela fala assim, mas aí nesse cenário nasceu Jesus numa noite estrelada. Olha que coisa linda, porque ela está dizendo para nós assim, esse momento foi de extrema importância para a humanidade, que o céu sorria. O céu se fazia luz. O céu estava estrelado de alegria, porque o Cristo estava chegando. Olha que lindo ela começar essa segunda parte da lição falando para a gente disso. A gente consegue perceber, meus irmãos, que essa noite marcou um divisor na nossa história de espíritos imortal. Trouxe para a gente a oportunidade vindoura de um novo percurso da nossa história. E o sentimento de gratidão é o que deve pautar dentro de nós, porque se Jesus não viesse, se Jesus não nos trouxesse o que trouxe, nós não teríamos avançado como avançamos. Nós não teríamos as nossas dores tratadas, nós não teríamos as nossas lágrimas enxugadas. Jesus é para nós esse manancial de luz e de esperança. São as renovadas esperanças que ela traz para a gente. E aí, gente, essa segunda parte do texto, essa eu tenho que ler para vocês, porque não há condições de eu descrever o que a Joana fala aqui sobre Jesus. Então eu vou lendo aqui para vocês, a gente vai fazendo algum comentário. E num terceiro momento ela vai chamar, que é a terceira parte da lição, ela vai chamar a atenção da gente sobre como a gente comemora o Natal, que é justamente, né, a comemoração do nascimento de Jesus, dessa noite estrelada em meio a um estado caótico da humanidade. Aí Joana, a segunda parte, ela começa assim, né? Então Jesus nasceu nessa noite estrelada. E aí ela vem, esse acontecimento, ou seja, do nascimento, dividiu os fatos históricos da humanidade e nunca mais a desfaçatez, a insensibilidade emocional e a dureza dos corações encontrariam apoio na sociedade, embora ainda permaneçam em predominância. Olha que interessante isso, porque a Joana, ela coloca assim, se a gente para pensar na descrição do momento histórico, social, político da vida do Cristo, se você faz uma fala sobre isso, você pode pensar assim, a gente pode pensar assim, nossa, não está diferente o mundo hoje não. Hoje, né, a insensatez, os interesses mesquinhos, a indiferença humana, o mal ainda se sobrepõe ao bem, isso tudo está em voga e em predominância. Mas a Joana, ela tem um cuidado de, nesse parágrafo, destacar um ponto de progresso. Porque quando ela diz assim que a partir desse momento da vinda do Cristo, ele fez esse divisor de águas, ou seja, de que nunca mais a desfaçatez e a insensibilidade emocional, a dureza de corações encontrariam apoio na sociedade. Então ela está dizendo para a gente assim, já houve um despertar na humanidade para os valores imortais. Mesmo que ainda não seja o comportamento moral, a predominância dos atos humanos, já existe no nosso sentimento
o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Afinal de contas, a lei de Deus está gravada em nossa consciência. E Jesus vem despertar a nossa consciência. Então a gente sai de um estado em que acostumados com aquele tipo de comportamento, talvez não nos enquadrássemos tão bem naquele cenário, para hoje a gente já se incomodar com isso. Para hoje a gente não querer isso, a gente buscar forças interiores para vencer essa situação de violência, de indiferença que a humanidade ainda respira. Então ela coloca para a gente aí sinais de renovação que já se deu na humanidade, desde a vinda do Cristo. Ela continua, ele, né, Jesus, veio traçar a linha divisória entre a verdade e a mentira, o poder político e o espiritual, o amor e a misericórdia em lugar da astúcia e da selvageria. Porque Jesus foi o exemplo vivo disso. Jesus não adotou nenhum ato de violência, nenhum ato de crítica. Jesus sempre falou a verdade. Ele sempre disse o que precisava ser dito, na hora em que precisava ser dito. Jesus traz seus ensinamentos de forma clara, evidente, porque ele não estaria aqui entre nós para perder tempo com frivolidades, porque senão não seria o Cristo. Então Jesus, ele vem de uma forma muito pura, trazer para a gente as verdades que precisavam ser ditas, as mensagens que precisavam ser ouvidas e eternizadas nos relatos dos apóstolos, né, naquilo que serviria para nós hoje de material de estudo, de reflexão. Ela continua, suave e nobre, como uma réstia que diminuiu a escuridão aparvalhante, ele inaugurou o período da fraternidade sem jaça, do trabalho honorável, da imaculada justiça sob a proteção do amor até a abnegação e o sacrifício. Porque Jesus, ele vem falar disso, do sacrifício que era virtuoso em nome de Jesus, de tantos que estiveram nessa tarefa com Jesus e que deram a sua cota de sacrifício por ele, do seu próprio testemunho, do início da sua vida, a sua crucificação, do seu testemunho a Deus, dizendo para nós que a vida ela precisa ser pautada em escolhas e que nós precisamos saber fazer as melhores escolhas. Que a vida ela é muito mais do que o que a vida material nos apresenta. Que existem valores eternos do espírito imortal que precisam ser renovados, que precisam ser restituídos à ação do cotidiano. Então Jesus vem, coloca isso para nós, né? Do amor como proteção, que parte dele em nosso benefício e que conta com o nosso concurso em favor daquele que está junto de nós, porque é numa tarefa de amor que as relações humanas precisam ser estabelecidas, precisam ser instituídas. Ela continua assim, jamais a humanidade conheceu alguém do porte de Jesus Cristo. Jamais, meus irmãos, jamais. A gente precisa retomar a história e a gente precisa, em sua consciência, reconhecer que ninguém é comparável a Jesus Cristo. Em sua expressão
de excelsa pureza e amor incondicional por todos nós. Nunca houve, ela continua, alguém à sua semelhança, que vivenciasse todos os postulados que enunciava, amparando e convivendo com aqueles que eram considerados excluídos pelo simples fato de serem infelizes. Porque Jesus, ele vem abraçar essa humanidade aflita. As palavras do Mestre de esperança, de que cada qual deveria procurá-lo e ir até ele com tudo que tinha, do jeito que estava, que era nele que encontraríamos o alívio das nossas dores. Por isso que Jesus era seguido pelas multidões, porque a humanidade, marcada pela dor, marcada pela indiferença, pelo abandono, pelo simples fato de ser uma classe de sofredores, encontrava em Jesus a luz, a esperança que os enchia de alegria, que falava aos seus corações daquilo que eles nunca tinham ouvido, mas que precisavam e estavam sedentos de ouvir. Então, meus irmãos, a gente precisa entender de nós, nas nossas horas de maiores dores, né? Nas nossas horas de total angústia, dos sacrifícios que a vida nos impõe, né? Dessas situações todas que a gente enfrenta, como que Jesus chega com esse manancial de paz, como que a gente, ao procurá-lo pela oração, pela palavra acolhedora que vem dos seus ensinos, como que a gente se regozija. Então, entender que o Cristo não nos abandona e que Ele está e sempre esteve ao nosso lado, é para nós tesouro libertador, de incontável alegria, que renova as nossas esperanças mesmo, não é? Então a humanidade corria atrás do Cristo, ouvia as suas mensagens que vinha de um ensinamento, de um apontamento, de uma parábola, de uma situação vivida da qual ele tirava dali uma lição para todos nós. As pessoas entendiam naquele homem um diferencial que lhes falava a alma de forma tão profunda e tão sutil que os alimentava de alegria. E vocês podem estar se perguntando, mas Kátia, essa humanidade aí foi quem crucificou ele. Não é? A gente pode se perguntar. E aí a gente volta naquele cenário lá. Porque a humanidade estava marcada por um atraso moral absurdo. Então, até para processar, para entender, para reconhecer o Cristo como representante legítimo de Deus na Terra, isso não seria daquele momento. Mas o reconhecimento de que as suas palavras eram de virtude e que acalmavam, que acerenavam, que traziam luz, de que dele não havia nenhuma ação condenável, isso o bom senso já dizia para a grande multidão. Ela continua, ele abriu os braços e envolveu os desventurados em doce amplexo de ternura incomum. Atendeu as criancinhas ingênuas, os enfermos desditosos,
as mulheres equivocadas e todos aqueles que tinham fome e sede de justiça e de misericórdia. Por isso, a sua é a vida mais bela e grandiosa que passou pela terra, deixando pegadas luminosas, a fim de que, através dos séculos, os transviados pudessem identificar o caminho que os pode conduzir com segurança à meta anelada, que é a plenitude, o reino de Deus, no próprio coração. Olha que lindo isso. A sua é a vida mais bela e grandiosa. Ao escolher um monte nas cercanias do Mar da Galileia como cenário de beleza ímpar, ele cantou as bem-aventuranças, o mais perfeito código de ética moral e de comportamento, que prossegue ressoando através dos últimos 2 milênios nas mentes e nos sentimentos humanos. Quem reflexione sinceramente no seu conteúdo nunca mais voltará às paisagens ermas e terríveis do egoísmo, da insensatez, da indiferença pelos valores elevados da existência. Suas mãos cariciosas dedicaram-se a limpar os leprosos, a abrir os olhos aos cegos, a descerrar os ouvidos dos moucos, a restituir movimentos aos paralisados, mas, sobretudo, a guiar como pastor dedicado o rebanho pela trilha da segurança, fazendo-se ele próprio o caminho para a verdade e para a vida. A sua voz canora narrou as extraordinárias parábolas, sintetizando todas as necessidades humanas e as soluções nessas narrativas fecundas e inolvidáveis, hoje transformadas em recursos terapêuticos para os depressivos, os atormentados, os perdidos no país de si mesmos. Nunca mais se ouviria o canto nem o encanto desse homem incomparável que se negou a ser o rei dos judeus por ser o Senhor das estrelas. Joana, nessa descrição do Cristo e da sua passagem, da riqueza da sua passagem, Joana traz para nós, meus irmãos, a esperança que deve nutrir os nossos corações na mensagem de Jesus. Ela está dizendo para nós assim: se a dor ainda nos visita, se ainda somos portadores de tantas mazelas, se ainda há tanto sofrimento, se ainda há tanta indiferença, é porque nós ainda não encontramos em Jesus a luz da nossa libertação. Joana está de novo nos convidando a buscar o Cristo com toda a nossa força e vontade. Ela está dizendo para nós que não existe sequer uma situação vivida pela humanidade que não encontre no Cristo a solução. O debater ante a dor, né, essa atitude nossa ainda mesquinha, de rebeldia, ela está pautada na indiferença que a gente ainda se coloca do que Jesus representa nas nossas vidas. Quando Joana fala que é a mensagem de Jesus que vai acalmar o coração dos depressivos, dos atormentados, que vivem na ilusão de si próprios, Joana está dizendo para a gente assim que a gente ainda não alcançou a dimensão espiritual da vinda de Jesus. E que já se passaram milênios e a gente ainda não acordou
para uma verdade que é incontestável. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como ele disse, ninguém irá a Deus senão por ele. A mensagem é de extrema consolação para nós. Ao mesmo tempo que a Joana nos desperta para a necessidade da reflexão que nós temos que fazer, meus irmãos, qual é o papel de Jesus nas nossas vidas? Que parte das nossas vidas nós estamos deixando para o Cristo? Qual importância nós estamos dando para Ele nessa nossa encarnação? Joana está fazendo a gente pensar nas escolhas que nós fazemos, nas decisões que tomamos, nas falas que proferimos, nos pensamentos que nos chegam e que são alimentados por nós. Joana está dizendo disso, para a gente buscar dentro do nosso íntimo esse encontro com Cristo, que nós já estamos evitando há mais de 2000 anos. E é um encontro, meus irmãos, que da parte de Jesus já teve hora e data marcada. E ele com prontidão para marcar e remarcar esta hora tantas vezes quanto nós precisarmos. Acalmar os nossos corações ante as dificuldades que a vida nos traz é nos reconhecer como espíritos imortais, é entender dessa imortalidade que o Cristo disse e da mensagem de esperança que ele nos trouxe, de que a dor tem hora certa para acabar e que a vida pode ser mais branda tanto quanto a gente permitir e que o amor pode dizer a nós a mensagem de esperança tanto quanto a gente deixar. Então, ela vem fazer esse convite sentido para nós. Muito bonita essa lição, extremamente bela essa lição. Primeira lição de um livro desse, gente, chamado Tesouro Libertador. É um manancial de paz para os nossos corações mesmo, né? Dito isso tudo, Joana entra na última parte da obra, dessa lição, falando assim: lembra-te de Jesus na celebração do Natal, evocando-lhe a vida em comum, o amor inefável de que se fez portador, aplicando na conduta as lições insuperáveis que legou à humanidade. Porque a gente ainda vive esse momento de um modo muito materialista. Não nos cabe ficar com críticas ou com comentários, né, ruins, assim, mas é para refletirmos. Como a gente conduz uma data dessa na nossa família? A gente abre espaço para o Cristo entrar no nosso lar, a gente se atém à oração, a gente, para os que têm hábito da ceia de Natal, a gente faz uma ceia sem exagero, sem desperdício. A gente se preocupa com a humanidade que não tem o que comer. São essas reflexões, né? Se a gente está permitindo que Jesus nasça no nosso coração, porque Natal é o nascimento do Cristo. Então, uma boa oportunidade para a gente mais uma vez refletir sobre isso. Será que Jesus nasceu já no nosso coração? Essas coisas que Joana vem colocar para nós. Ela continua assim: não te deixes, olha que bacana, não te deixes perturbar pelos ruídos das propagandas da ilusão. Mantenha o silêncio interno e a visão clara
para identificar os necessitados, aos quais ele, Jesus, denominou como filhos do Calvário, e quanto possível, em memória dele, atenua-lhes as dificuldades e os padecimentos atrozes que os vergastam. Ao mesmo tempo que a gente às vezes está no conforto do nosso lar, muitos estão nos albergues, nas praças, debaixo das pontes, com fome. A humanidade ela já avançou do cenário inicial que Jona coloca. Ela fala que já houve um avanço, mas a gente ainda precisa avançar mais. Repensar sobre práticas que a gente tem, oriundas de um comportamento às vezes social, sem que a gente se dê conta do verdadeiro sentido espiritual das coisas, é algo que a gente tem que buscar. A gente já não pode repetidamente, de ano após ano, repetir certas coisas.